E no devocional de hoje eu quero compartilhar com você Salmos 107, o verso 13 e 14, que fala sobre uma situação difícil que o povo de Deus estava vivendo. Eu vou ler para você o verso 13, que diz assim: Na aflição clamaram ao Senhor, e o Senhor os salvou da tribulação em que eles se encontravam. O Senhor os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Bem, aqui é bem característico, né, do ser humano, não só para o povo de Deus naquela época, falando que na aflição o povo clamou ao Senhor. Às vezes na nossa aflição a gente lembra de muita coisa. Na aflição a gente lembra de pessoas que podem nos ajudar. Na aflição a gente lembra do nosso networking, a gente lembra de parentes, amigos, familiares. Às vezes a gente lembra de um monte de gente, mas às vezes a gente não se lembra de falar com quem de fato pode resolver a nossa mazela, o nosso problema naquela ocasião, né? E aqui no verso diz que o povo clamou exatamente a quem tinha que clamar. Na aflição o povo clamou ao Senhor. Será que não é isso que a gente precisa fazer quando a gente estiver aflito? Na nossa aflição nós precisamos clamar ao Senhor. E será que vai ter alguma resposta em clamar ao Senhor? Olha, nós acabamos de ler, olha que incrível. Clamaram ao Senhor e ele, o Senhor, o salvou da tribulação. Observa que fala que o povo estava aflito e Deus salvou eles da tribulação. É a tribulação que deixa a gente aflito todos os dias da nossa vida. As grandes tribulações que virão. Aí talvez você diga, poxa, mas será que a gente vai ter tanta tribulação assim? Bem, em outra parte da Bíblia, o próprio Cristo diz, no mundo tereis aflições, ou seja, no mundo tereis tribulações. Mas ele fala, eu venci o mundo. E se nós somos cristãos, nós também venceremos essas tribulações. E nós seremos salvos dessa aflição, desde que nós venhamos a clamar pelo nome do Senhor. Porque foi só quando o povo clamou que o povo foi salvo. Bem, no devocional de hoje, a principal parte desse devocional, o objetivo é falar para você, clame ao Senhor para que o Senhor possa tirar você da tribulação que você esteja passando hoje. E olha, talvez você fale assim, poxa, mas a minha tribulação é tão grande, é tão infinita, é uma tribulação tão grande, será que Deus pode? No verso 14 diz assim, Deus tirou das trevas da sombra da morte. Será que a tribulação que você está passando é uma tribulação das trevas e da sombra da morte? Bom, se for isso, Ele pode fazer, porque está escrito aqui, Ele pode te livrar. Se for menos do que isso, você já está no lucro, Ele pode fazer. E continuando, Ele fala assim, e Ele também quebrou as correntes que os prendiam. Eu não sei qual é a corrente que está prendendo você hoje, eu não sei qual é a aflição, qual é a tribulação que está prendendo você hoje. Mas o que eu sei é que se você clamar ao Senhor, Ele pode livrar você daquilo que está tão ocupando a sua mente, tirando a sua liberdade, fazendo você ficar triste, cabisbaixo, desanimado ou talvez até mesmo desesperado, sabe? O verso que eu achei incrível hoje de devocionar, que ele começou falando assim, na aflição clamaram ao Senhor. Claro que a gente deveria estar clamando ao Senhor durante todo o tempo, mas infelizmente nós só lembramos do Senhor quando estamos passando por uma tribulação muito ferrenha. O ideal é clamar antes, mas se você não clamou, não fica com esse pensamento assim, eu não clamei o Senhor antes e agora só porque a situação está difícil eu vou clamar ao Senhor? Sim, Ele já conhece você. Ele saberia que você iria clamar a Ele nessa situação. E às vezes, Ele cria alguma situação, alguma tribulação para que você venha clamar a Ele. Para que você não fique tanto tempo sem clamar, sem conversar com Ele. Então, às vezes a tribulação é gerada pelas situações da vida mesmo, né? Às vezes as tribulações são geradas por nós e às vezes elas são geradas por Deus, para que a gente possa parar um pouquinho, largar os nossos degraus, os nossos pódios, largar a nossa zona de conforto ou até mesmo de dependência ou independência de Deus, nós devemos largar isso e ir mais para o lado de Deus, clamar por Ele um pouquinho, clamar, chegar junto a Ele. Às vezes essas situações estão sendo geradas para isso, porque Deus está vendo que se fosse por nossa livre e espontânea vontade, a gente não faria. Então Ele fala, deixa eu fazer alguma coisinha aqui, deixa eu colocar uma tribulação para ver se esse amadinho, essa amadinha
vem falar comigo pelo menos um pouquinho, vem me clamar somente um pouquinho. E a Bíblia diz que aquele que chega até Deus, de maneira nenhuma, ele vai lançar essa pessoa fora. Então, se você for ao Senhor hoje, de maneira nenhuma, ele vai desprezar você. Clame ao Senhor e ele vai te livrar da aflição, da tribulação que você estiver passando. Clame ao Senhor hoje. Ah, como eu disse, mas eu não clamei antes, eu devo clamar agora? Sim, clame Ele agora. Clame ao Senhor, que Ele é potente e poderoso para livrar você da sua aflição. Até o nosso próximo devocional.